Trajano, foi de seu destaque. Neymar e a eliminação, e agora a vida dele está um pouco mais complicada. A do Santos nem se fala, né? Foi o único grande que não chegou à semifinal com o Neymar jogando nada. Ele, o Gabigol, ninguém jogou nada. Bom, a vida dele não está com a vida dos dois, não está nada complicada, né? Eles ganham muito bem para não jogar isso, nada. Sem dúvida. Na vida dele, pode comprar carro, avião, iate, transatlântico, o que tiver. Agora, com a bola rolando, é um problema sério para o Santos, né? Havia essa expectativa, o Neymar vai voltar, quando voltar o time... Ele voltou contra o Velo Clube, que é um dos piores times aqui do estado de São Paulo, né? E esse jogo, que era fundamental para ver se continuava na disputa pelo título do Paulista, foi uma coisa lamentável, foi uma coisa triste, não só pelo erro na hora do gol, mas pelo comportamento durante toda a partida, você entendeu? Que mostra que ele não tem mais vigor, não tem mais preparo físico de ir, voltar, de interagir na partida, fica vivendo de alguns brilharecos que nem brilharecos apareceram. Agora, o Gabigol é uma situação também parecida, só que o Gabigol não é o Neymar ainda. Eu acho que chegou um momento que ele achou que ia ser do tamanho do Neymar, né? Entrou para a família, aquela coisa toda. Mas ele é um sujeito que há anos que não vem jogando mais nada. Até furou, uma furada histórica ontem, uma furada que acabou saindo do gol e tal. A situação do Santos é dramática. O Santos contratou, eu acho que foi o Casagrande que falou isso, porque o Santos se esmerou em trazer, porque o Santos gastou dinheiro, não é que o Santos lá foi catando esse aqui, sobrou do time, foi contratando, pagando bem, vai pegar a folha salarial do Santos é alta. Mas o Santos trouxe para o seu elenco jogadores que já jogaram bem e não jogam nada faz tempo. Ficou uma ação entre amigos, mais ou menos. É amigo, é passe e tal, então vamos trazer o fulano, o Pagali e tal. Aí o Ilharão, né? o Gabigol. Então, a situação é muito ruim. O Santos vem muito mal no Campeonato Brasileiro. Vai lutar para não cair. A situação do Campeonato Paulista perigava o tempo inteiro para ser rebaixado no Campeonato Paulista. Conseguiu nas 2 últimas rodadas escapar. É lamentável. O Santos vive ainda. Quem tem salvado o Santos de um vexame maior é o Brazão. Isso eu até concordo com o Juca quando eu acho o Brazão mais goleiro do que o Hugo Souza. O Brazão tem salvado o Santos, não é de hoje, desde o ano da temporada passada. E aí fica o Santos tentando... O treinador, ele tenta, mas ele também, não sei se ele é refém das imposições de ter que escalar esses nomes, que já foram nomes, até com certo nome no futebol, que tinha um certo respeito e não tem mais. É complicado. É lamentável, é triste ver o Santos, o grande Santos, ficar nessa situação. Mas é a crônica de uma morte anunciada, né? Assim como a demissão do Fernando Diniz é crônica de uma morte anunciada, a situação do Santos também é uma crônica de uma situação anunciada faz tempo. Vamos juntar as conversas aí, Neymar, nessa situação aí, e, como foi seu destaque, Mauro, o Diniz e o Vasco. O Vasco perdeu para o Fluminense, mais uma vitória do Fluminense, né? Não perde ninguém. E o Diniz foi demitido com esse número que você deu, que é muito impressionante. No começo seria legal até você repetir. São números do André Garoni, 39 técnicos no Vasco de 2009 para cá. A campanha dele é a 31ª desse ranking, ou seja, um dos piores, né? Com mais derrotas do que vitórias. Eu queria fazer uma observação sobre o Neymar. O jogo do Santos ontem, uma coisa me chamou a atenção, parecia uma coisa meio anárquica. O Neymar é que vinha buscar a bola toda hora no meio dos zagueiros lá atrás. Obviamente não é ele que tem que fazer isso. Circunstancialmente, numa jogada ou outra, pode até acontecer. Eu não sei se era a orientação do técnico ou se ele, por uma iniciativa, digamos até, não, já que a saída de bola está ruim, eu vou fazer a saída de bola. Não, mas não é ele que tem que fazer. O Neymar tem que jogar numa faixa de campo perto do gol adversário. E não para começar todas as jogadas. E numa dessas ele perde a bola, sai o primeiro gol do jogo. Foi eliminado. Ou seja, o erro dele gerou a eliminação. Se ele não perde aquela bola, se aquilo não acontece, não vira 1-0 para o Novo Horizontino. Foi no final do primeiro tempo. Aliás, era assim que ele estava jogando com o Diniz na seleção, só para fazer Exatamente. Eu acho que ele não vai querendo mostrar serviço, sabe? Eu fiquei com essa impressão de tipo, Ancelotti, tô bem, tô correndo. Sou o dono do time. Só que tá errado. E o que me parece, eu duvido, assim, posso estar errado, né, claro, mas não posso crer que o Vojvoda quisesse aquilo. Se eu sou um técnico, eu não quero que o Neymar venha buscar a bola lá no meio, não faz sentido. Teve uma vez que o Diniz fazia isso com o Luciano
quando ele treinava o São Paulo. O jogador, era uma loucura, né? Isso. Mas você tem razão. Na seleção. O dinizismo é uma coisa diferente, né? Teve aquele jogo do Corinthians contra o Fluminense, foi 3-0 o Corinthians, que o Cano perde uma bola na frente. O Cano estava na meia-lua do Fluminense, perde uma bola e sai um gol do Corinthians no ano passado. Então, assim, passa uma ideia meio anárquica e realmente é o time que tem um dono, né? Não pode dar certo. O dono do time é um jogador ali, não dá. O Santos realmente é um caso à parte. Agora, ontem o Vasco ficou um bom tempo com o homem a mais e nem assim não ameaçou tanto assim, o Fluminense não, né? E a saída do Diniz me parece que, assim, uma coisa inevitável, né? Estava na cara que não ia dar, a torcida xingando ele todo o jogo, ontem no intervalo de novo protestando, xingando o técnico. De fato, acho que não é o único responsável, mas tem muita... As digitais dele estão nesse trabalho, evidentemente. É um trabalho realmente que deixa demais a desejar. Uma coisa que me chama a atenção no Vasco é o seguinte, você abre mão do Verratti, porque tem características específicas e tal, né? Porque é um cara mais estático, né? Não é um centroavante, então vai buscar o Spinelli. Cara, o Verratti fazia gol, pelo menos, né? Fazia bastante gol, muito gol pelo Vasco. Tirou o Vasco do buraco, foi embora para o Cerro Porteño. Que são umas coisas assim que não dá para entender. Porque se você vai abrir mão do Verratti para ter o Spinelli, eu não consigo compreender, sabe? Essa é uma troca que não dá para entender. Até porque pode ter custado mais ao Vasco. E aí já foi, né? Já e foi. aí, na semana anterior do anúncio da saída do Diniz, tem essa situação do Coutinho. Muito estranho. Tá tudo muito estranho. Não, e o Coutinho porque estaria chateado com as vaias e tudo. Gente, isso vai acontecer. É criada uma expectativa muito grande. Tudo bem, os excessos a gente não concorda, mas claro que a torcida vai alguém na imprensa vai criticar se você não está jogando bem, o inverso também vale. Joga bem e é elogiado. E o Coutinho não teve uma boa passagem pelo Vasco nessa volta ao clube e o Diniz realmente foi terrível. É incrível que chegou a Copa permite essas coisas, né? Foi passando nos pênaltis, chegou na final, perdeu a final, aí você fica se agarrando a isso. No primeiro tempo, inclusive, teve situações no plural. O Vasco estava tão exposto. Teve 2 contra 1 que o John Kennedy não conseguiu passar a bola direito. Toda hora o Fluminense entrava à vontade. Podia virar 3-0 sem exagero para o intervalo. E com 11 contra 11, o Fluminense tinha muita chance. Depois, com 11 contra 10, o Vasco pouco ameaçou. O Vasco não faz gol, gente. O Vasco não consegue fazer gol. É uma dificuldade danada. Acho até que a saída do Diniz pode ser boa para o Vasco, no sentido de que uma troca, seja lá quem for o técnico à beira do campo, possa tornar esse time mais competitivo, mobilizar para esse jogo. É uma vitória de um gol e uma disputa de pênaltis. Então o Vasco está vivo ainda. É difícil, mas é possível ganhar do Fluminense. Já eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Mas o Fluminense está com o pé na final, eu diria. Muito difícil o Vasco reagir. Vai ter que ser uma transformação muito grande. Mas acho que a saída do técnico pode beneficiar, porque claramente com o Diniz não ia melhorar. Não ia melhorar, realmente terrível. E registrar também o comportamento irracível do senhor Zubeldia, né? Por conta de uma disputa de bola lá, uma falta que de fato aconteceu no Martinelli, mas um lance... Não foi um lance decisivo, um pênalti, uma jogada de gol, sabe, que você vai perder o jogo por causa daquilo. Não, foi uma jogada ali, um erro de arbitragem, de fato aconteceu. Foi expulso, entrou no campo, parecia que queria matar alguém. Que loucura, cara. Pô, ele é totalmente descontrolado. Ele voltou ao modo Zubeldia loucão. Ele não tinha sido expulso pelo Fluminense, foi expulso, entre aspas, grande estilo, né? Em grande estilo. Porque, foi expulso em grande estilo, tava louco, mas pra que isso? Completamente descontrolado. E uma jogada, assim, meio banal. Olha lá, ó. Milagre, me segura, né? VAR. Não tem VAR, não era lance nem que o VAR pudesse interferir. Para quem não viu o lance, foi uma falta ali perto da área ali do Martinelli, que não foi marcado, o Vasco saiu jogando. Ele tinha razão na reclamação, mas não a esse ponto. Que loucura. Quer dizer, possivelmente pode ficar fora aí, não sei. Vai pegar gancho, o Fluminense pode ir para a final, ele pode não estar na final à beira do campo. Né? Dependendo do julgamento. Que era uma das grandes questões. Lá. E continuou lá. Olha que doideira. Que se ele pega 2 jogos já é o suficiente, né? Porque o Carioca tem só ida. Final única. Jogo único. Quando ele desfalcava o São Paulo por suspensão várias vezes, e aí o Fluminense parecia ter melhorado, acalmado. Mas isso foi incrível mesmo. Completamente descontrolado. Você percebe que a fúria dele não estava nos cabelos, né? Que ele cortou o cabelo. Ele cortou e continua louco. Mas ele continua doidão. Samuel Xavier segura ele. Agora, a gente estava falando muito o Fluminense vive um ótimo momento também no Brasileiro. Vai ser bastante interessante a gente perceber qual vai ser a estratégia do Fluminense e do Palmeiras essa semana, né? Porque eles têm o confronto que vale a liderança do Brasileiro. Acho que é força máxima para os dois. Eu imagino. Mas o Fluminense tem isso, né? Ele foi ao gramado sintético do Newton Santos, ele vai ao gramado sintético do Barueri e depois ele joga com o Vasco na volta, né?
É uma semana desafiadora, vamos ver como é que ele vai lidar com isso. E acho que vai ser um jogão, Palmeiras e Fluminense, pelo Brasileiro no meio de semana. Juca! Eu lamento que o Zubeldia não vai cruzar com o Abel, né? Eu lamento, porque seria uma grande disputa ali na beira do campo. Mas o brasileiro vai Não, rolar. no brasileiro pode. No brasileiro pode. No brasileiro Vai pode. rolar. Viu, Trajano? Vai ter. Eu penso no Carioca. Tá certo. Tá Agora, certo. o